Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aqui, ó, sobre gang stalking, que é a perseguição em grupo, né? Assédio de grupo. Tema target indivíduo, né? Indivíduo-alvo. No meu caso aqui, indivíduo-alvo preto. Se você não conhece o termo, sugiro que você pesquise aí no Google, no YouTube, certo? Porque está sendo bem divulgado, amplamente divulgado aí nas redes sociais, apesar de não ter repercussão nenhuma ainda, né? Porque é um crime supostamente recente, um crime mais sofisticado, então ele demora um pouco para pegar uma repercussão, certo? Para as pessoas entenderem do que se trata. Então, assim como foi com os demais crimes, né? Então, eu costumo tratar o gangstalk hoje como antigamente era o crime de racismo, como antigamente era o crime de machismo, de homofobia, de geriatrismo, o que mais? Enfim, existiram vários preconceitos que ao longo do tempo eles foram sendo nomeados, vários modus operantes, vários comportamentos que ao longo do tempo foram sendo nomeados, né? E isso deu base para a psicologia, para o judiciário, para o sistema de saúde, para a sociedade de forma geral, lidar com essas questões e a partir daí fazer adaptações, né, com leis, com normas, para que esses crimes não afetem as pessoas. Então, o gangstalk é um crime antigo, mas na verdade pouco divulgado. O que foi divulgado recentemente foi stalking. Então, stalking ele passou a ser criminalizado. Nós temos ali a lei Carolina Dickmann, que uns 2000 e pouco, né? Só que foi 2000, não sei o ano que foi exatamente, mas enfim, o stalking ele é conhecido hoje. O que é o stalking? Você perseguir uma pessoa, você indivíduo perseguir uma pessoa com a rede social, um indivíduo perseguindo o outro. Isso é o stalking, é a insistência. Você criar perfis e mais perfis para tentar acionar e estar em comunicação com a pessoa do qual, sabe, o stalking, né? Do qual a pessoa tem interesse ali em alguma coisa, alguma comunicação, alguma intenção. E o gangstalk não. Então, eu tenho trazido aí alguns vídeos para falar sobre o assunto e tenho colocado variações na sociedade, exemplos na sociedade para explicar como funciona o gangstalk para os indivíduos alvos, certo? Então eu já falei sobre controle de narrativa, sobre o demônio, sobre maquiagem, né? Enfim, vários outros temas que todos relacionados ao indivíduo alvo. Eu também sobre a minha vida musical, né? Minha história de vida. E sobre casos variados, né? Casos que envolvam o gangstalk, a perseguição coletiva de grupo. Então essa foi a introdução. Agora o vídeo de hoje eu quero falar sobre algo também que é muito utilizado pela sociedade, pelo mundo e pelo gangstalk para atingir os alvos, certo? É uma coisa muito comum que você vai se surpreender. Porque geralmente o sistema ele costuma esconder a verdade bem na nossa cara, né? O sistema ele é assim, ele esconde a verdade bem na nossa cara. Isso acontece com a religião, acontece com a mídia, com Hollywood. Eles estão sempre jogando na nossa cara a verdade de uma forma absurda para que você não entenda que aquilo ali é a realidade. Então você coloca uma ficção, você vai normalizando os absurdos. Não é verdade? Então vamos lá. Hoje o que eu quero falar é sobre a normalidade. Sobre o que é normal. Certo? A norma. Normalidade, normal e norma. Porque essas três formas de atuação do mundo, normalidade, normal e norma, é o que na verdade é o principal meio de tortura do mundo com relação aos indivíduos alvos e a todo o restante, né? E até o gangstalk, que nem sabe também, de certa forma, que eles são alvos de pessoas mais inteligentes que estão ali manipulando e conduzindo esses comportamentos. Então a normalidade, né? Vamos lá. Se você fazer uma dissecação da palavra, você vai dividir ali normal, você vai ter o nor com o mal, né? Então parece que é uma forma de complemento da palavra mal, quer dizer, tem uma coisa que é mal. O mal é uma coisa e o normal é uma outra coisa. Aí dentro do normal você tem a norma e tem a normalidade. Então é muito fácil, né, você entender o que é normalidade e o que é normal e o que é norma. E eu quero mostrar para vocês e provar, na verdade fazer você refletir, se for o caso, sobre algumas coisas que têm acontecido no nosso mundo
que nós jogamos no campo hoje da normalidade, da norma e do normal, certo? Então vamos lá. O que seria o normal? Bom, o normal, dependendo da região que você está, ele pode variar muito, né? E dependendo também do tema que você está falando. Como assim? Bom, o que podemos dizer sobre o céu hoje? Sobre o céu, sobre o dia. O dia está normal? É um dia normal? Um dia normal seria um dia que você já tem conhecimento, que você sabe. É um dia normal. O céu, tem o sol, tem as nuvens, ou tem a chuva, ou tem o vento, certo? Então é um dia normal. Se em um dia, de repente, o céu aparecer, o céu surgir, o céu se apresentar de uma forma diferente, como por exemplo com outras cores, com outra roupagem, de uma outra forma, então isso será uma anormalidade. Vai ser uma coisa fora do normal. Algo que nós não colocamos, nós não entendemos na nossa normalidade, certo? E se esse anormal, ele se prorrogar por 1 ano, por 2 anos, por 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 anos, então nós vamos entender que essa aberração no céu, por exemplo, é uma normalidade. Inclusive vão ter pessoas que já vão nascer dentro dessa normalidade. E vai ser esquecido até que o céu era azul. Por exemplo, você vê que a normalidade, ela acaba sendo uma espécie de crença, né? E de pregação cotidiana. Então nós temos tudo aquilo que é normal no mundo hoje. Até então a televisão não era normal. A televisão nunca foi normal na história da humanidade. Veja bem, muitas das coisas que nós utilizamos e fazemos e dizemos hoje, elas nunca foram coisas normais na história da humanidade. Se você pegar aí o rádio, a televisão, a internet, às vezes algumas tecnologias que nós possuímos hoje, e alguns modos operantes, até pouco tempo atrás eles eram anormais, mas foi inserido no nosso cotidiano, passamos a praticar, então ele foi classificado como normal. Inúmeras tecnologias e coisas que nós utilizamos, certo? E assim como também comportamentos. Muitos comportamentos que até então eram tidos como anormais, como aberrantes, como discrepantes, com a insistência desses comportamentos, eles foram passados a ser vistos como normais, né? Então aí você pode pegar inúmeros exemplos. Você pode pegar o exemplo, por exemplo, da criminalidade, né? A criminalidade, ela foi vista durante muitos anos pela população, de forma geral, como algo anormal. Pô, cadeia, crime, polícia, bandidagem, essas coisas e tal. E hoje você vê que não é mais isso. Hoje você vê que toda a sociedade, ela coexiste com o crime, tendo conhecimento da cultura do crime, o modus operandi, o palavreado e até contato com criminosos. Também o crime ele passou a ser algo normal na sociedade brasileira. Assim como também a religião cristã, né, que era até então anormal, não se tinha esse número grande de igrejas pentecostais, por exemplo. Nós tínhamos a igreja católica que era normal, certo? Com o surgimento aí nos anos 70, 80 das igrejas neopentecostais, então você passou a ter um novo tipo de normalidade nas igrejas. Com isso, com o tempo, foi uma aberração para as pessoas, né? Os mais tradicionais, e com o tempo virou uma normalidade. Então nós temos aí uma normalidade da igreja hoje, no mundo, inclusive a massa se considera a grande parte cristã, né? Evangélica. Então você tem ali os linguajares dos evangélicos, né? Que é tá amarrado, misericórdia, entendeu? Receba, né? Até aquele jogador não, aquele influencer lá usou essa palavra receba, ele pegou muito ibope. Então são gírias do mundo cristão que até então eram anormais e passaram a ser normalizadas na sociedade. Então a norma, o normal e a normalidade, eles vão sendo construídos ao longo da história e ao longo das novas formas de atuar e de formas de vida, né, que se apresentam, formas de viver a vida que vão sendo não inventadas, mas descobertas, né? Então, isso que nós entendemos por normalidade são acordos sociais, certo? Que com o tempo passam a vigorar de forma contínua no nosso cotidiano.
Então essa é a normalidade. Por que eu estou falando sobre normalidade com relação a gang stalk e indivíduos alvos? Porque veja bem, com relação aos indivíduos alvos, como eu falei, o objetivo do gang stalk do mundo é fazer com que eles sejam destruídos, né? Destruídos no seu psicológico, na sua família, no seu campo financeiro, artístico, cultural, social, espiritual, emocional, que é um desmantelo total dos indivíduos alvos. Isso através do descarte, se não for descartado, como já disse nos outros vídeos, né? O descarte para os indivíduos alvos, o básico, ele é através ali das coisas que colocam ele em vulnerabilidade e risco. Então são o uso de droga, uso de álcool, a criminalidade de alguma forma, né? Acusações, coisas que fazem com que o indivíduo alvo ele fique à margem da sociedade, como um problema, como algo a ser resolvido. Então nós temos esse tipo de indivíduo alvo, temos o indivíduo alvo utilitário, que é aquele que o sistema ele pega para usar ele. Ele é um alvo, mas como ele conseguiu ser comprado ali, foi aliciado, então ele passa a ser usado. Então ele vai ficar sendo útil ao sistema, ao gang stalk, certo? Ao grupo de perseguidores, certo? Durante o período em que ele entende que minha identidade é essa, eu sou um auxiliador do grupo na condução dos negócios do grupo, não quanto indivíduo pessoal que tem seus pensamentos, suas crenças, suas vontades. É o identitário. E tem o social, que é o que por conta própria consegue arrebanhar um público, né? Consegue ficar famoso com futebol, com a arte, empreendedorismo, qualquer questão que ele tenha, qualquer dom, qualquer atividade que ele faça, que ele conquiste o público, independente do grupo. Então esse grupo, esse indivíduo alvo, ele vai ser descartado no social. Vai ser feita uma campanha de difamação, né, um controle de narrativa. Então são essas formas, né? E eu estou colocando isso aí por quê? Para você entender que a intenção do gang stalk é a destruição dos indivíduos alvos. Mas como que isso pode ser colocado dentro de uma normalidade? Até porque uma sociedade tida como democrática, até cristã ou do bem, fica muito chato para ela ser vista como uma perseguidora, principalmente de pessoas em vulnerabilidade. Eles não querem essa narrativa associada a eles, certo? Então o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma normalização, certo? Da perseguição. E como que é feita essa normalização da perseguição? Você insere cotidianamente comportamentos, atitudes, falas e formas de agir com esse indivíduo-alvo, publicamente ou intimamente, para que o coletivo entenda que aquele comportamento é o comportamento padrão. Um exemplo. Então nós temos aqui dois indivíduos. O indivíduo é o indivíduo-alvo e o outro não é o indivíduo-alvo. E tem um coletivo observando esses indivíduos, certo? Tem um coletivo observando esses indivíduos, certo? Então o que acontece? O indivíduo-alvo, ele vai ser tratado de forma diferenciada publicamente. Para quê? Para que o indivíduo que não é o alvo, ele receba o tratamento diferenciado positivamente publicamente. Porque aí você adestra o público de como o indivíduo-alvo deve ser tratado. Isso pregado, sendo manifesto, projetado cotidianamente, vai colocar então o tratamento abusivo, agressivo, desrespeitoso, ofensivo, humilhante, degradante, como a norma de tratamento para os indivíduos alvos. Isso acontece com relação aos indivíduos que estão em vulnerabilidade extrema, visível, e acontece também com vários grupos, né? Então você tem grupos de pessoas na sociedade que nós temos uma regra de padrão de tratamento e esse tratamento ele é padronizado, ele é normalizado, com preconceito, a discriminação, né? Nós temos isso com relação a pessoas que têm aparentemente uma vulnerabilidade com relação ao uso de drogas, de álcool, como eu já falei, que é onde você tem o descarte das pessoas, né? E a exclusão delas da sociedade e assim por diante, né? A normalidade do tratamento abusivo, tóxico, maléfico, para que o indivíduo-alvo seja destruído e que ele mesmo, ao longo do tempo, entenda que aquele comportamento destrutivo, maligno, agressivo, né, totalmente tóxico, totalmente disfuncional, seja o normal, a norma, a normalidade e a regra na vida dele. E a partir daí ele cria uma espécie de blindagem para entender que isso é normal e o grupo também fica mais à vontade. Porque, bom, se é assim mesmo que se comporta,
então é assim que eu vou me comportar, porque eu faço parte do grupo, né? O grupo ele é o grupo individual, o grupo de gang stalk por indução, por vontade ou por interesse, né? Então, se uma liderança diz que ele tem que se comportar daquela forma, ele vai se comportar daquela forma, certo? Ou então ele tem interesse em se comportar daquela forma devido a uma questão pessoal com o indivíduo-alvo, que é muito comum. Então, a pessoa não gosta da projeção, não gosta daquilo que está sendo desenvolvido, do que está sendo falado, do que está vendo, e não tem acesso. Então, ele também começa a copiar a normalidade do comportamento tóxico para cima do alvo e entendendo isso como se fosse normal. E é passando para a normalidade, né? Então, aquilo que é o aceitável, aquilo que é a norma, aquilo que é a normalidade dentro do comportamento do gang stalk, ele é tudo aquilo que é prejudicial, maléfico, nocivo à vida dos indivíduos, certo? De um jeito ou de outro. E não existe como nada que o indivíduo-alvo possa fazer para vencer e para, como que eu posso dizer, superar esse comportamento. Até porque o comportamento dos outros não depende de nós, né? O comportamento alheio é o comportamento alheio. Você só pode se responsabilizar pelo seu comportamento. Os indivíduos alvos, sabendo disso, sabem que não há nada que se possa fazer contra o grupo de gang stalkers, de perseguidores, porque eles são independentes e têm livre-arbítrio com relação ao seu comportamento, inclusive com relação às suas escolhas, de entender o que é normal e o que não é normal, certo? Com isso, nós temos aí, então, duas linhas de raciocínio, né? Que é uma coisa, o grupo de gang stalk, ele entende e sabe o que é o comportamento bom. Ele sabe o que é o bom tratamento, a receptividade, a comunhão, a união e a junção de ideias ali rumo a um coletivo. Não é verdade? Ele entende o que é isso, certo? Então, ele sabe aquilo que é bom, aquilo que é o normal, aceitável e sadio para a condução daquela união a médio e longo prazo, ou até a curto prazo, certo? Assim como ele sabe aquilo que é normal no campo disfuncional para atingir os indivíduos alvos a pequeno, médio e longo prazo, certo? Então o que vai ser feito? Vai ser feito aquilo que eu já estou falando, né? A insistência num comportamento tóxico e a apresentação desse comportamento tóxico ao público, ao mesmo tempo que ocorre uma insistência no comportamento positivo com relação ao gang stalk e uma apresentação desse comportamento positivo ao público, para que todos entendam assim de forma disciplinar, né, que o indivíduo-alvo ele precisa, é a regra, a norma, o padrão de comportamento com relação a ele. Então, a normalidade, certo? Como eu falei que, na verdade, são duas linhas de raciocínio, nós podemos ampliar essas duas linhas para toda a vida, na verdade, para tudo que existe. Então, você tem, vamos colocar agora assim, você está andando pela rua e você vê um lixo no chão. Você vê um lixo no chão, tá ali um lixo, às vezes é um cocô de cachorro, um papel, um plástico, uma sacola, certo? Você está ali, você parou naquele lugar onde está aquele lixo. E tem um cesto, ou uma próxima a você tem uma pata, alguma coisa que você possa fazer para tirar aquele lixo dali. Então você sabe que o padrão funcional, ideal e sadio, tanto para você, quanto para aquela rua, quanto para aquele ambiente, para quem vai passar por ali depois, o ideal seria aquele lixo não estar ali. Então você, enquanto responsável pela sua vida e pela vida do coletivo, você entende que deva pegar aquele lixo e colocar no cesto, certo? Para que haja uma normalidade da higiene naquele local, certo? Então esse é o comportamento positivo, bom, da hora que o coletivo vai apoiar e vai ser bom, certo? Ou você pode também, num segundo comportamento, numa segunda visão, simplesmente ignorar aquele lixo, aquele papel, aquele algo que está ali, e entender que aquilo faz parte do quê? Da normalidade. Então você entende como isso se aplica a tudo na vida? Certo? Então vamos lá. Se você tem indivíduos motivados a buscar a melhoria do coletivo, ele vai estar sempre aplicado em fazer melhorias, em buscar, tá buscando o melhor para aquele coletivo, seja no papel, no chão, seja numa questão mais ampla, não é verdade? Então esse é o padrão que nós entendemos de alguém que quer
positividade para o grupo. Inclusive, muitos políticos se elegem com essa bandeira, viu? Os políticos se elegem assim, eu sou daqui, e eu gosto muito daqui, eu tá tudo errado, e eu vou transformar, votem em mim, porque aí vocês vão ver, se não vai ter pessoas trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, da forma correta, e vamos normalizar aquilo que é bom, e vamos excluir aquilo que é errado. Então, muitos políticos vão se eleger com base nesse discurso, de buscar uma normalidade, um coletivo sadio, de qualidade, onde ele vai ser o cabeça, o iniciador dessa revolução. Certo? Isso daí raramente acontece, né? Nós vemos que, na verdade, a normalidade ela tem sido só aquilo que não presta. Então vamos lá, hoje eu vi um vídeo também a respeito disso, falando sobre a Constituição e sobre o que seria o normal. O que seria o normal, o que seria o ideal, de acordo com a Constituição, para o pagamento do salário de um trabalhador. Então, pela Constituição, o salário de um trabalhador ele tem que ser suficiente para que ele possa suprir suas vidas de lazer, social, saúde, familiar, né? Enfim, tudo aquilo que ele precisa enquanto ser humano. Então, o salário ele tem que ser para aquilo. Inclusive, o salário de parte grande da população, ele tem servido para que a pessoa consiga viver de uma dignidade, com um pagamento a cada mês, de acordo com aquilo que ele entende que é o normal, que é o bom para ele, que é o normal. Então, o que vai ser o normal para ele? Essa pessoa, o normal para ele vai ser uma casa razoável, um carro, uma boa compra, né? Uma assistência médica, uma assistência odontológica e assim por diante, porque isso é o normal, de acordo com o salário que ele se habituou, que é o normal para ele. Agora, o que é o normal para a grande maioria das pessoas nos países pobres, como é o Brasil, por exemplo? O normal é a pessoa viver sem que a normalidade da Constituição, que é para suprir tudo, seja aplicado na vida dele. Por isso que fala salário mínimo, que é o mínimo que você precisa para viver. É o mínimo. Agora, veja bem, se o mínimo que você ganha, ele não consegue suprir as suas necessidades básicas de saúde, alimentação, moradia, lazer, entendeu? Segurança, enfim, uma série de coisas, quer dizer que não existe uma normalidade de acordo com aquilo que a lei garante que tem que ser o normal. Inclusive é o mínimo, não é o máximo nem o médio. Nem o médio, é o salário mínimo, certo? Então, quer dizer, o mínimo não está sendo cumprido pelas empresas, por isso que elas oferecem salários de miséria para os seus funcionários, que entendem que aquilo é o normal, certo? Porque se eu estou ganhando abaixo da média e vivo assim, se meu vizinho ganha abaixo da média e vive assim, se a minha cidade, se meu bairro, se a minha comunidade ganha abaixo da média e vive assim, se a maioria dos trabalhadores ganha abaixo da média e vive assim, então o que significa? Isso significa que é o comportamento, esse é o padrão, esse é o normal, essa é a norma, é a regra. Então não há por que se levantar contra, entendeu? Um outro ponto para você entender melhor o que significa isso, né? De normalidade e não normalidade. E aí nós temos aí uma civilização onde os jovens, as crianças, filhos desses pais que recebem pouco, eles tomaram o Brasil através do crime. Ah, você paga pouco para os nossos pais? Paga. Não está nem para nós? Nem para nós. Então nós vamos para a rua e vamos tomar o dinheiro de uma outra forma. Porque isso não é o mínimo. A lei não está sendo cumprida. Então nós vamos fazer cumprir a lei de uma outra forma. Isso você tem uma ascensão meteórica no Brasil do crime organizado, né? Que se organizaram para arrecadar suas rendas, para viver o mínimo, pelas próprias mãos. Não jamais contando com a Constituição, que até então se demonstrou ineficaz no cumprimento daquilo que seria a normalidade, certo? Com relação à religião, vamos com relação a Deus? Com relação a Deus, o que seria a religião? O que seria Deus? Deus é a questão espiritual, que transcende, é o amor, a paz, na verdade, o conhecimento. Inclusive o cristianismo ele cresceu e cresce com base nisso. O cristianismo ele prega a misericórdia, o arrependimento, o amor, o perdão, a vida, a paz, frutos do Espírito, né? Longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, entendeu? Enfim, uma série de coisas aí que o cristianismo, ele tem por bandeira. E o cristianismo é a religião padrão do Brasil, tanto o catolicismo quanto o cristianismo protestantismo, né? Então o que seria normal? O que seria normal é que pessoas que professam uma crença em Deus ou em Jesus, que elas tenham um comportamento condizente com aquilo que Jesus pregava.
Isso seria o normal, o ideal que está na Bíblia, certo? Mas o que nós vemos hoje, na verdade, é uma distorção total, onde as pessoas que estão professando esses nomes e levando à frente, até construindo impérios com esse nome, são as pessoas que têm demonstrado um maior despreparo com relação a tudo, com relação até o cumprimento daquilo que está sendo dito, né? Na Bíblia ou nos próprios discursos. Então, isso tem se colocado como normalidade. E isso abre margem para quê? Para que toda e qualquer pessoa, com todo e qualquer comportamento, possa também se levantar e falar: também sou cristão, também sou evangélico, também sou católico. Mas quem é você? Eu sou uma pessoa que mata, eu sou uma pessoa que rouba. Às vezes é um estuprador, é um pedófilo. Mas ele vai bater no peito e falar: sou católico, sou evangélico, sou cristão. Por quê? Porque isso é bonito de falar e eu participo dessa narrativa, certo? Então a pessoa acha isso bonito, participa da narrativa e vai falar aquilo. Mesmo que o comportamento dele e a união que ele tem, a harmonia dele, seja totalmente contra os princípios do cristianismo, do catolicismo, daquilo que Jesus ensinou, certo? E ele está ali com esse discurso. Ah, mas veja bem, isso pode ser descarado por alguém, desmascarado por alguém na hora. Só vou precisar falar assim: pô, você está falando que você é cristão, mas você não é cristão, você tem parceria com aquilo que é de pior e que vai contra aquilo que o cristianismo prega. Mas, porém, se essa for uma regra geral, não haverá nenhum problema, certo? Porque isso se estabeleceu enquanto normalidade, norma e regra. Então, o importante é que a norma, o normal, ele seja imposto, certo? E esse normal imposto não quer dizer que ele seja normal bom, quer dizer que seja uma norma boa, mas simplesmente que é a norma, que é a regra e que é a normalidade. Então, o que eu quero dizer, né, para finalizar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, é que a normalidade no mundo de hoje é uma espécie de arma. Uma espécie de rolo compressor, uma espécie de trator que vai passar por cima de toda e qualquer resistência que possa existir com relação à normalidade. Mesmo que essa resistência seja a explanação do quanto que aquela normalidade ela é uma normalidade fantasiosa, mentirosa, hipócrita e grande parte vezes criminosa, certo? Então existem inúmeros crimes que são colocados dentro da normalidade e as pessoas acabam aderindo àquilo como normal, como inclusive o gangstalk. Gangstalk é um crime. Então se a pessoa se une com uma pessoa, duas ou três ou mais, para perseguir uma outra pessoa, ela está configurando ali um crime de gangstalk, assim como hoje é o crime de racismo, de outros crimes também que antigamente não tinha nome e hoje tem. O crime de stalking, assim como outros. Mas se o coletivo entende que isso é a norma que faz parte, então ele não vai ter problemas em repetir isso, certo? Assim como até hoje tem pessoas que têm comportamentos racistas, falas racistas, independente de ser um crime ou não, porque ele entende que o grupo entende como normal, então é normal ele se comportar de acordo com o grupo, certo? Mesmo que aquilo não faça nenhum sentido. Mas é claro que cada uma das pessoas, pensando individualmente, e não mais como grupo, não mais como gangstalk, não mais como coletivo, ele pode fazer uma autoanálise, uma análise profunda e pensar: bom, peraí, deixa eu ver. Será que é normal uma pessoa que professa Cristo, ou que defende uma bandeira cristã, ele defender um pai pedófilo, defender um estuprador, defender um agressor assassino de mulher, inocente, um covarde, certo? Não é normal. Ele pode fazer esse pensamento, certo? E a partir daí se tornar também o indivíduo-alvo. Veja bem, porque se a normalidade ela é acreditada, divulgada, entendeu? E aceita pelo grupo, não há nada que o indivíduo único ele possa fazer contra esse grupo, porque foi estabelecida ali uma normalidade, certo? Então, os indivíduos-alvos eles são passíveis de todo tipo de ataque. Por quê? Porque eles não fazem parte da normalidade tóxica. Eles buscam uma normalidade de acordo com a visão única e exclusiva deles, que essa visão vai ser sempre contra o grupo. Então, por essa razão, que a normalização dos ataques, do comportamento tóxico e de crimes cometidos contra os indivíduos-alvos, ela é a regra, certo? Na condução desse tema. Então, eu vou parar por aqui, que já foram meia hora. Eu nem comecei a falar ainda, depois eu volto com mais informações a respeito. Beleza?